Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa no setor educacional, que vem apanhando bastante, principalmente desde a pandemia. Nós vamos ver aí todas as empresas desse setor aí passando por dificuldades que eu digo no sentido de não obtenção de resultados, né? Então as empresas aí vêm sofrendo, aí penando, tentando se readaptar a um pós-pandemia, né? E hoje nós vamos trazer aqui para vocês a Anima Holding SA, que foi uma sugestão do meu amigo, do inscrito aqui no canal, José Vitor Varajão. Ô José Vitor, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer sempre poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês, e para tanto é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrife, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando nós falamos aqui do setor educacional, naturalmente que a gente vai dentro da B3, né, vamos analisar ali empresa, e aí você vai ver assim que dentro dos setores há uma tendência, né, de que os setores eles têm o mesmo tipo de comportamento, o que acaba não acontecendo devido ao quê? A questão da gestão de cada empresa. Então, quando analisamos aqui o setor educacional, não é que todas as empresas vão ter os mesmos problemas, elas até podem ter os mesmos problemas, mas de acordo com a gestão de cada uma, tem algumas que conseguem se sair melhores em momentos adversos e outras não conseguem se sair melhor nesses momentos adversos. E hoje o que nós vamos fazer é estudar a Anima Holding, saber como que vem sendo o desempenho da empresa, tanto na pandemia, que foi ali o ponto chave não só dela, como de outras empresas também, mas para saber como que está sendo pós-pandemia da Anima, se ela está reencontrando o seu caminho ou não, tá? Bom, mas para isso, só para entender e até para você poder entender os números que vão estar dentro das demonstrações, não nos custa nada recontar um pouquinho da história para você conseguir ver através dos números o que aconteceu, né, o que vem acontecendo através da história da empresa. E toda a história da empresa começa através de Daniel Facini Castanho. O Daniel, ele é filho de pais educadores, que eram donos de escolas na cidade de Sorocaba, lá no interior de São Paulo. Só que daí ele resolveu não ficar ali atuando, trabalhando junto com os pais nas escolas, ele seguiu a trajetória dele. Primeiro foi fazer faculdade em São Paulo, foi estudar. E aí, trabalhando em São Paulo, também morando em São Paulo e estudando em São Paulo, também foi trabalhar em banco, também acabou se associando, né, montando franquia da Subway aqui ali na cidade de São Paulo. E daí, na sequência, também acaba se tornando sócio de restaurante do Varanda, também desenvolvendo todo o seu processo ali de empreendedorismo. Então, por ali já dava para perceber que ele tinha um sangue muito forte na questão do empreendedorismo. Mas aonde ele acaba se destacando mesmo foi justamente no setor educacional, quando ele se junta com Maurício Nogueira Escobar e também com Marcelo Batistella Bueno, e eles compram uma universidade, né, uma faculdade lá em Belo Horizonte, que vinha passando por problemas, que era justamente a Minas Gerais Educação, a UNA, né? Vinha ali com um processo disso lá em 2003, com dificuldades financeiras, reestruturação, uma série de coisas. E aí quando eles assumem, até usando muito do conhecimento que ele teve, tanto trabalhando em banco, também como empreendedor, e mais do que ele aprendeu na faculdade, fazer reestruturação. E aos pouquinhos foi ali penando, colocou a UNA nos trilhos. E aí ela passa a ser já lucrativa. Já na sequência, o que ele faz? Ele também adquire mais uma entidade educacional, que é a Associação Educacional do Litoral Santista. E aí vai também para Santos, em São Paulo, também a mesma situação. Pega uma empresa com dificuldades, passando por todo o processo de desgaste financeiro, reestrutura essa empresa e ela começa também a funcionar. Na sequência, chega em 2009, mais uma empresa, a UniBH, também a mesma situação. Uma empresa com sérios problemas financeiros, extremamente endividada, sem geração de resultados, e faz todo o processo de reestruturação. Então, a partir desse momento, ele pegava empresas com dificuldades dentro do setor educacional, reestruturava essas empresas e colocava no caminho. E aí, nessa sequência, ele vai adquirindo outras empresas. Adquiriu, por exemplo, a HSM Management,
que era uma empresa muito forte na educação financeira para executivos, inclusive com grandes eventos que eram realizados lá em São Paulo, mais uma revista da HSM, que também era uma revista extremamente conceituada, e aí passa também a atuar no segmento de educação executiva. Aí faz o IPO. Aí quando faz o IPO, entra recursos aí para começar todo o processo de crescimento. E esse crescimento ele vai para Santa Catarina, quando ele adquire também a Sociesc, e aí daí na sequência também, além de atuar em Santa Catarina, vai comprando outras entidades. A Alise Educacional, a Faculdade Politécnica de Uberlândia, e em 2018 vai para Goiás e compra a Sesuc também em Goiás, e aí vai adquirindo outras faculdades, tanto em Minas Gerais quanto em Santa Catarina. Em 2019 adquire também a Ages lá na Bahia, e aí depois vem para o Paraná e compra a Unicuritiba, tradicional entidade educacional aqui de Curitiba, que era comandada pelo Grupo Novo Ateneu, que era especializada nas faculdades de Direito. O curso de Direito da Faculdade de Curitiba era um dos mais conceituados, e é um dos mais conceituados. E aí, quando se torna também no centro universitário, uma universidade, eles também adquirem a Unicuritiba. Indo na sequência, já em 2020, faz novas aquisições, mas sempre voltado também para os cursos de medicina, procurando entidades que tenham cursos de medicina e adquirindo. Por quê? Porque o curso de medicina é o que traz mais rentabilidade dentro desse setor educacional. Em 2021, adquire também a Laureate, empresa educacional extremamente valiosa em termos de nome, em termos de tradição, e aí com isso vai crescendo cada vez mais. Porém, chega o ano da pandemia. Quando chega na pandemia, não só a Ânima, como todas as entidades acabam tendo sérias dificuldades. Por quê? A evasão de alunos, né? E aí, consequentemente, a queda de receitas e queda de resultados. E aí sai da pandemia, há uma tendência agora de reencontro do caminho. Tanto que daí faz também um aumento de capital, e nesse aumento de capital sai comprando outras entidades educacionais, justamente entidades essas que vinham passando por dificuldades financeiras e que viram ali uma oportunidade de comprar no momento que a educação possa reencontrar o seu caminho. Bom, mas para entender se toda essa estratégia está dando certo ou não, vamos analisar os números da Ânima Holding, começando lá por 2020, 2021, 2022 e 2023, e através dos números entender o que é a Ânima Holding. Então, para conhecer a Ânima, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ânima Holding SA, trazendo aqui para vocês desde 2020, acompanhando tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período aqui. Naturalmente que o setor educacional, como a gente já falou, acabou sofrendo um pouquinho ali em função da pandemia, até vamos ver exatamente no ano da pandemia como que foi o desempenho da Ânima, e aí na sequência como que vem sendo o pós-pandemia da empresa. Então, lá no ano de 2020, a Ânima era uma empresa de 4 bilhões 582 milhões de reais, todo o patrimônio da empresa. E esse patrimônio total aqui, ele tem aqui como base, né, de bastante representatividade, o intangível. Por que o intangível? Aqui nós vamos ter todos os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência. E esses ágios todos, eles totalizam, quer dizer, não só eles, né, mas eles são o item fundamental e principal aqui do intangível, eles totalizam 1 bilhão 249 milhões de reais. O imobilizado, o que vem a ser imobilizado? Agora imagine todas as instalações da Ânima em suas diversas universidades e faculdades, toda a parte de estrutura, enfim, todo o capital fixo, 979 milhões. E aí nessa parte de cima nós temos os recursos que movimentam essa estrutura de baixo, que é o capital de giro, representado aqui pelo ativo circulante, que lá em 2020, 2 bilhões 106 milhões de reais, 46% de representatividade. Nesse ano de 2020, a Ânima tinha aqui um caixa de 1 bilhão 277 milhões de reais em dinheiro, que ela tinha em caixa, banco aplicação. Quer dizer, 27,9% da empresa era dinheiro. 368 milhões em contas a receber. E os outros créditos aqui, geralmente, outros valores a receber que não sejam de mensalidades de clientes, de alunos, etc., mas principalmente também tributos a recuperar, 459 milhões, e nesse ano aqui de 2020, são chamados também ativos disponibilizados para venda aqui.
Em 2021, a Ânima pula para 9 bilhões 882 milhões de reais, até em função de um aumento de capital que foi verificado nesse ano de 2021. E com esse valor, a Ânima sai comprando mais outras universidades, faculdades pelo Brasil, ampliando a sua atuação, até acreditando que o pós-pandemia seria um período aqui de recuperação, onde ela aproveitaria para comprar empresas que estavam com mais dificuldades, para poder ganhar sinergia e obter mais resultados, que é o que nós vamos ver na sequência. E com isso, o imobilizado da empresa também aumenta para 2 bilhões e 44 milhões. Feito isso, com o aumento de capital e mais a utilização do capital que já existia, o capital de giro cai para 1 bilhão 311, 13,3%. O volume de dinheiro em caixa cai para 515 milhões e ela passa a ter, nesse ano, 660 milhões em contas a receber. Já para o ano de 2022, a Ânima vai para 10 bilhões 731 milhões de reais e aí aqui já freia, aqui já para todo aquele ímpeto de crescimento da empresa. E com isso ela consegue recuperar aqui em parte o seu capital de giro que vai para 2 bilhões 379 milhões. O caixa volta lá para casa de 1 bilhão, vai para 1 bilhão 410 milhões e o contas a receber 847 milhões. Chega em 2023, agora ela diminui um pouquinho o seu tamanho. Fecha com 9 bilhões 655 milhões de reais. Vejo aqui que ela continua sem novos investimentos, tanto é que o imobilizado ele só vai caindo em função até da depreciação e também o intangível também vai diminuindo em função da amortização. 1 bilhão 770 é o capital de giro, 905 milhões o caixa e 722 milhões o contas a receber da empresa. Então ela vem aqui no crescimento até em função do IPO, não, do aumento de capital, e agora ela já diminui. Claro que diminuindo isso aqui vamos ver os efeitos também no passivo. Por quê? No passivo nós vamos ter a utilização de capital próprio, 2 milhões 526 e 2 milhões e 55 de capital de terceiros lá em 2020. Portanto, a utilização de capitais de terceiros através de endividamento, 44,9%. Já no ano seguinte, ela vai aqui para 2 bilhões 412 e desse 2 bilhões 412 aqui nós temos 7 bilhões 470 de empréstimos e financiamentos de longo prazo. E vejam só que ela pega aqui financiamentos de longo prazo e até assume compromisso em pagar as aquisições que ela teve, elevando a sua dívida de longo prazo para 6 bilhões e 200 e a dívida total para 7 bilhões 470. 75,6% passa a ser o endividamento da Ânima. Já no ano seguinte, 7 bilhões 530, aumenta aqui um pouquinho nominalmente a dívida, porém o peso dela é um pouquinho menor, 70,2%. E aí o que acontece? Dívidas de longo prazo começam a virar dívidas de curto prazo. E nesse ano de 2023, a dívida recua para 6 bilhões 798, mantendo os 70% de peso em relação ao patrimônio, reduzindo aqui a dívida de longo prazo, que vai se transformando aqui em dívida de curto prazo. Então, reparem que a empresa ela carrega aqui, desde o ano de 2021, um aumento no endividamento. Esse aumento que a gente vai verificar o efeito dele na DRE, que é o que nós vamos analisar agora. Em 2020, faturamento 1 bilhão 421 milhões. Com as aquisições que ela veio fazendo, 2 bilhões 650, aí o faturamento vai para 3 bilhões 563, aí ele vai para 3 bilhões 732 em 2023. Então, as aquisições que ela faz e o crescimento vão gerando faturamento. Porém, mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, que seria lucro líquido, só que está entre parênteses, um prejuízo lá no ano da pandemia, 40 milhões 651 milhões de reais de prejuízo. Em 2021, mesmo com o aumento do faturamento, 81 milhões o prejuízo. Em 2022, ela dá um pequeno lucro aqui, 11 milhões, ressaltando que esse lucro aqui tem muito a ver com crédito de impostos aqui, 427 milhões. E agora em 2023, ela vem aqui com prejuízo de 213 milhões. Tá? Quando nós falamos há pouco sobre endividamento, repare aqui, o custo do serviço prestado, que era 48, cai para 47, aí na sequência aqui ele cai para 42 e agora cai nesse ano aqui para 40%. Ela vem diminuindo o custo. A despesa, que era de 43,6, 42,2, aí essa despesa aqui ela vai para 47%, aqui 47%, e agora fecha em 45%. Então, aqui nesse item de
custo e de despesa, ela gera um resultado positivo, 524 milhões, que é o chamado EBIT, que é a geração de caixa, sem contar ali a depreciação e amortização. Então ela gera dinheiro na atividade dela. Porém, o que acontece? Repare aqui esse resultado financeiro, 154 milhões negativo, 413 milhões negativo, 794 milhões negativo e esse ano 742 milhões negativo de resultado financeiro. Portanto, tudo aquilo que ela ganhou na atividade, ela acabou gastando com despesas financeiras que consumiu 19,9% do faturamento da empresa. Então, essa elevação do endividamento para crescimento da empresa acabou consumindo aqui boa parte do faturamento da empresa e a levando a um prejuízo de 213 milhões de reais nesse ano de 2023. Olhando de perto agora a situação financeira da empresa, eu trago para vocês nesses gráficos aqui alguns indicadores aqui relacionados. Primeiro, a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, lá em 2020, ela dispunha de R$1,14. Em 2021, esse índice despencou para 0,24. Em 2022, sobe um pouquinho para 0,39 e esse ano fecha com 0,35. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 35 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como nós vimos que a maior parte da dívida é de longo prazo, olhamos agora a liquidez corrente, capacidade de pagamento nas dívidas do dia a dia, que aí ele sai com 4,78, aí na sequência ele cai para 1,06, sobe para 1,31 e volta a cair para 1,05. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Ânima dispõe de R$1,05. Quer dizer, tem recursos para fazer frente ao seu endividamento em curto prazo sem problema nenhum. Não tem folga financeira, também não tem aperto financeiro, trabalha com caixa extremamente equilibrado. Olhando agora nesse outro quadro, o endividamento, que é o tamanho e o comportamento da dívida, ele sai com 44,9, vai para 75,6, cai para 70,2 e esse ano se estabiliza, né, em 70,4%. De tudo que a Ânima tem no seu patrimônio, ela deve 70,4%. Já nesse quadro aqui, parece até que os gráficos aqui estão invertidos de ponta cabeça. Não estão. Eles estão corretos. É que, na verdade, quase todos os itens vêm negativos ao longo desses 4 anos aqui. Lá em 2020, a margem líquida, o que sobra de tudo aquilo que ela gera de receita, na verdade, foi uma perda de 2,9%. No ano seguinte, essa perda foi de 3,1%. Em 2022, em função do seu pequeno lucro, a margem passou a ser positiva, 0,3%. E esse ano, com o retorno do prejuízo, a margem volta a ser negativa em 5,7%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio ali, ele também retrata seria o retorno em relação a tudo aquilo que foi investido, que também negativo, 0,9%, daí no ano seguinte 0,8%, em 2022 em função do lucro 0,11% positivo e agora esse ano com a volta do prejuízo 2,21% negativo. O terceiro gráfico à direita é o ganho dos acionistas, ou que deveria ser o ganho dos acionistas, que na verdade foi uma perda de 1,6% lá em 2020, outra perda de 3,4% em 2021, um pequeno ganho de 0,4% em 2022 e esse ano os acionistas, ao terem as ações da Ânima, devido ao prejuízo, acabaram perdendo 7,46%. Nesse quadro aqui também trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Ânima vale patrimonialmente R$ 5,95. Porém, você compra essa ação por R$ 3,49, que é a cotação no dia da gravação desse vídeo. O PVP, que é o preço por valor em relação ao valor patrimonial, que vai nos mostrar se há um ágio ou deságio na venda das ações, ele fecha em 0,59, quer dizer, há um deságio na venda das ações da Ânima de 41%. Lucro por ação negativo ali em vermelho, 82 centavos de prejuízo por ação, o que também dá uma rentabilidade negativa para quem comprar a ação hoje a R$ 3,49 e a empresa continuar perdendo 82 centavos por ação por ano, haverá uma rentabilidade negativa de 23,50% para os acionistas. Dividendos por ação, não há como se falar em dividendos devido aos prejuízos que a empresa vem gerando.
PL também não há como se medir um tempo de retorno, já que a empresa não está dando lucro. Então, quer dizer, não tem retorno, não há como medir qual é o tempo que os acionistas vão levar para retornar o seu capital através dos lucros gerados. Free float, 47,65% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Ânima é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se ela for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber a mesma participação dos majoritários. Também aproveito aqui, trago esse gráfico, agora usando aqui como fonte o Fundamentos, onde vamos ver aqui a cotação das ações da Ânima nos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2019. Vejam lá que no ano de 2019, as ações ali são cotadas praticamente a R$ 7,50. Ainda em 2019, aliás, no comecinho já de 2020, a ação ela dispara, ela chega até R$ 12,80. Vem a pandemia, a ação ela cai. Aí ela volta ali para a faixa de R$ 6,30, R$ 6,40. Passou o efeito inicial da pandemia, as ações começam todo o processo de recuperação durante o ano de 2020, chegando até no finalzinho do ano de 2020 ali, praticamente beirando os R$ 12. Cai no começo do ano, sobe novamente, atinge o seu pico ali praticamente na metade do ano de 2021, quando as ações ali chegaram a bater acima de R$ 13. Desde então, aí veio ladeira abaixo. Aí você veja que, à medida que o gráfico vai avançando, o valor das ações ela vem caindo até que entra em 2022 na faixa de R$ 7. Durante 2022 ela chega a cair até na faixa de R$ 4,30. Entra agora em 2023 mais uma queda, olha só, ela chega batendo em R$ 2,16 no comecinho de 2023. Começa ali logo na metade do ano ali, as ações subindo novamente para 4,80, cai, e agora nesse finalzinho de ano, ela sobe novamente, começa 2024, mais uma queda ali, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 3,49 o valor de cada ação. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ânima Holding SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Ânima Holding SA, Ânima Holding SA. E, na verdade, eu, quando faço aqui análise, principalmente do setor educacional, a gente sempre fica na torcida para o sucesso de todas as empresas. Tanto que, quando a gente pega alguma empresa com dificuldade e tal, sempre falamos aqui que ficamos na torcida pela recuperação, porque as empresas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, e é o que nós precisamos aqui no Brasil. Mas quando se trata no setor educacional, aí a gente já tem até um carinho especial. Por quê? Porque a educação, entendo eu, e acredito que vocês da mesma maneira, é a base do desenvolvimento de uma sociedade. Então, se nós temos um setor educacional que ele é pujante, é sinal de que há uma procura por educação, há uma procura por formação, há uma procura por qualificação. E um país só cresce, só se desenvolve se tiver justamente um povo que tenha qualificação, que tenha cultura, que tenha educação. Tá? Então, por isso que a gente fica na torcida para que as empresas do setor educacional elas estejam bem, porque daí é um reflexo de que a nossa juventude, o nosso povo, de uma forma geral, estão buscando essa qualificação, estão reforçando a sua base cultural e a sua base de educação, que é o pilar para o crescimento de uma sociedade. Então a gente chega aqui na torcida não só pela Ânima, como outras entidades educacionais para que reencontre o seu caminho. Mas esse reencontro do caminho depende basicamente de ter gente que venha para o sistema educacional buscando qualidade, buscando uma formação e não apenas a questão do preço, né? Então que quando se faça uma faculdade, não se faça ela pelo preço da mensalidade, mas sim pela qualidade do ensino que será transmitido, porque é isso que vai fazer com que as pessoas tenham essa qualificação e possam ter empregos cada vez melhores, terem renda cada vez maior e que aí tudo isso aí possa ser transformado em desenvolvimento econômico do país como um todo. Então a gente chega aqui na torcida não só pela Ânima, por todas as empresas de educação e ficamos aqui na torcida por você, para que você possa ter cada vez mais sucesso dentro do seu caminho, construindo o seu patrimônio através de investimentos em ações com conhecimento, com sabedoria, com consciência, para poder justamente construir esse patrimônio que lá na frente lhe proporcione uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.